Boa noite para você. Quarta-feira, 4 de maio de 2022, polícia prende 2 suspeitos de participação em ataque a banco e a pelotão da Polícia Militar, realizado na madrugada da última segunda-feira em Santo Antônio. Um carro roubado e usado no crime foi localizado em uma das principais avenidas de Natal. Secretaria de Mobilidade Urbana da capital prepara edital de chamamento para que opcionais se candidatem a uma das 27 linhas abandonadas pelo Seturne. Você vai ver também. Acesso restrito à sede do Detran gera reclamações por parte dos usuários. Só pode entrar no prédio pessoa que tem agendado atendimento, mas quem tem dificuldade em acessar serviços digitais reclama, e muito. E a nossa entrevista hoje será com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, atual pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Essas e outras notícias vamos conferir juntos, a partir de agora, no Pan de Cidade. A Polícia Militar iniciou ontem à noite uma perseguição policial que se encerrou nas primeiras horas do dia de hoje. Durante o trabalho, os policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DEICOR, prenderam 2 suspeitos de participação em um ataque a banco e a um pilotão da Polícia Militar no município de Santo Antônio, na região Agreste Potiguar, um fato que aconteceu na última segunda-feira. A ação criminosa contou com cerca de 15 suspeitos portando armas de grosso calibre. Desde o registro da ocorrência, foram realizadas diversas diligências até que os policiais chegassem à localização de um dos veículos usados no roubo. A caminhonete estava trafegando na Avenida Senador Salgado Filho, em Natal, quando foi realizada uma abordagem e o motorista identificado como suspeito. Com ele estava uma pistola calibre 40, munições, uma espingarda calibre 12, além de uma munição de fuzil. Ao longo da ação policial, outro suspeito foi identificado e também detido. Os 2 homens foram autuados por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e uso de documento falso. E quem precisa dos serviços do Detran na sede da Cidade da Esperança, aqui na capital potiguar, precisa agendar o atendimento antes de sair de casa. E não adianta tentar informação na porta. O acesso ao prédio público está restrito. Uma exigência que tem gerado muita reclamação, tumulto e dificuldades para pessoas que não têm acesso fácil à internet. Para realizar qualquer serviço no Detran em Cidade da Esperança, agora é preciso agendar pelo site do órgão. Antes, o atendimento era feito por ordem de chegada. A mudança começou na pandemia para evitar aglomerações e vai continuar mesmo após a diminuição de casos de Covid. E a medida do agendamento permanece. É necessário agendar para receber qualquer serviço presencial aqui no Detran, do RN. Seu Zé veio até o Detran, mas teve que dar meia volta para casa. Ele não conseguiu fazer o agendamento online porque depende de outra pessoa para usar a internet. Vim pagar o documento de uma moto, que desde sexta-feira que a gente tenta pagar e não consegue pela internet. Por isso que eu vim hoje aqui. E aí soube de quê? Aí eu soube que não posso entrar porque não está agendado. E agora? Agora eu vou ter que procurar uma lan house ou agendar para vir, né? E se a minha moto atrasar, com certeza eu vou ser multado. O idoso reclamou da exclusividade do agendamento ser somente via internet, já que nem todas as pessoas sabem usar as ferramentas digitais. Para mim é difícil, porque quem faz isso para mim é um filho meu, porque eu não sei mexer em computador. Outra mudança refere-se ao estacionamento do prédio, que só pode ser usado por pessoas que trabalham no Detran. Os veículos que entram no órgão são somente os que vão passar por algum serviço, como vistoria. Vamos supor que seja um serviço relacionado à habilitação. Você vai ter que estacionar fora e entrar, né, a pé para receber o serviço na central de atendimento de habilitação. Para veículos, serviços que normalmente são necessários, a grande maioria dos processos se inicia com vistoria, então, claro que é necessária a entrada do veículo. O agendamento deve ser feito no site do Detran e alguns serviços podem ser feitos sem ter que vir presencialmente ao órgão. Para fazer o agendamento é muito fácil.
você acessa o site do Detran, né? E no site, na parte central, existem alguns botões azuis. No finalzinho da linha, você vai ver um botão grande de agendamento. Daí você escolhe a habilitação ou o veículo e dentro dessas opções vão aparecer outras opções relacionadas. Insere as informações, né? Com cuidado para inserir a informação correta e depois lá embaixo escolhe o serviço. E dessa forma o sistema vai mostrar as datas disponíveis, né? E aí é só escolher e aguardar o dia do atendimento. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal está preparando um edital de chamamento público para que proprietários de opcionais assumam serviços de transporte coletivo em uma das 27 linhas que estão sem atendimento na capital. Essa medida foi autorizada por decisão judicial após o impasse para a retomada. A Prefeitura tem até o dia 12 de maio para restabelecer esse serviço. Passados 20 dias após a decisão judicial que autoriza opcionais a assumirem linhas de ônibus devolvidas, ainda não se tem uma data para o início da operação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, as primeiras tratativas já começaram. Em reuniões técnicas da nossa equipe com a Procuradoria-Geral do município, nos foi orientado a fazer um chamamento público, que a gente vai divulgar nos próximos dias, para que os opcionais que já operam no sistema de Natal possam participar e mostrar o interesse em operar uma dessas linhas. Atualmente, os 129 permissionários cadastrados na STTU atendem ao menos 15 rotas na capital. Os opcionais, eles têm um cadastro, né, são permissionários e é pessoa única, né, um CPF, cada permissionário é representado por uma pessoa. E eles têm toda a sua documentação registrada na secretaria, fazem vistorias anuais de veículo, de documentação. Então, a decisão ela permite que essas pessoas participem que possam operar essas linhas. A Secretaria de Mobilidade estuda agora como será a distribuição dos veículos alternativos nas linhas devolvidas pelos empresários. As linhas que passam a ser operadas também pelos permissionários, elas passam a ter a frequência adequada para dar o atendimento à população, porque também não adianta a gente colocar 2 veículos, 3 veículos numa linha e ter intervalos ali de 1 hora, 2 horas entre uma viagem e outra, que não é o desejável pela população. Então, como foi uma determinação judicial, a gente está estudando, né, quais são as formas desses permissionários entrarem também nessas linhas que foram devolvidas, e aí a gente vai estudar se há ou não a possibilidade deles colocarem mais veículos, né, já que cada permissionário, por lei, ele só pode operar um veículo. Então a gente está estudando todas essas questões técnicas para dar essa cobertura. Pelo menos a gente está falando de 27 linhas que vão ter que ter sua operação pelos opcionais. Aliás, uma sensível decisão judicial. O problema do transporte público em Natal, ele é histórico e sempre traz reclamações do tripé. O gestor diz que não tem muito o que fazer. O empresário diz que já opera no limite do limite do limite da planilha de custos. O usuário reclama de toda forma e de toda ordem sobre a questão da qualidade do transporte público. Nesse contexto, o fato do empresariado agora estar entregando as linhas é um problema a mais, é um agravante. Então, buscar nessa seara, nesse vácuo, os opcionais é para amenizar o problema que já está grande demais. A recuperação do turismo está em um ritmo muito rápido aqui no Brasil. Ramon Ferraz vai contar para a gente essa história agora. O faturamento do turismo no país cresceu 25% na comparação entre o primeiro semestre desse ano com o de 2021. Esse hotel, na Orla de Salvador, já recompôs quase todo o quadro de funcionários para dar conta da ocupação, que só cresce. Nos feriados prolongados, chega a atingir 90% a 95%. A estimativa é que até o final do ano o setor cresça 60% em relação a 2021. Passando dos 15 bilhões de reais de receita. Isso significa recuperar o patamar pré-pandemia. Com uma boa ajuda das viagens internacionais, que movimentam as agências, ainda mais com a aproximação das férias do meio do ano. Os Estados Unidos estão entre as preferências. O nosso grupo de adolescentes
que nós fazemos tradicionalmente no mês de junho, já está esgotado. Já o movimento de turistas estrangeiros no Brasil ainda é tímido. E para a Associação das Operadoras de Turismo, isso acontece porque o país peca em infraestrutura, segurança e na produção de atrativos. Não basta ter uma praia maravilhosa, tem que ter toda a parte cultural. Por isso que Salvador e Praia do Forte são sempre os que mais a gente vende aqui nas operadoras de turismo. Senti muito a falta há 3 anos, a última vez foi em 2019 e agora estava ansiosa para ver outra vez o Brasil. Tenho que vir aqui a Salvador, que eu gosto muito da cidade. O cenário das eleições de 2022 no Rio Grande do Norte ganhou esta semana mais uma novidade. A possível candidatura do deputado Rafael Mota, do PSB, para o Senado Federal. A nossa equipe lá na capital federal falou com o parlamentar. Napoleão de Castro traz agora as informações. Boa noite para você, Napoleão. Ana, cumprimentar a você e ao nosso telespectador do Band Cidade na Band Natal. Nesta noite de quarta-feira, 4 de maio, a equipe Band Natal voltando de Brasília, Congresso Nacional. Congresso que tem no Senado 2 temas importantes. Comissão de Educação, nas investigações sobre aqueles privilégios de alguns pastores na liberação de recursos no Ministério da Educação e também a expectativa em cima do projeto que tem o piso nacional da enfermagem como pauta de votações. Está na comissão e pode ainda hoje à noite ir para o plenário do Senado, matéria que já foi aprovada no plenário da Câmara. Importante notícia dos bastidores políticos aí do nosso estado do Rio Grande do Norte. É a indicação e a perspectiva do PSB, através do partido, da regional do partido aí no estado, lançar uma pré-candidatura ao Senado da República. Eu fui atrás dessa notícia para buscar em primeira mão aqui para o Band Cidade e conversei com o deputado Rafael Mota. Ele falou que há uma autoconvocação, quer seja dos prefeitos que aqui tiveram, como de muitas lideranças políticas no estado, e admitiu que pode sim colocar o seu nome na disputa para o Senado da República. Nós tivemos recentemente aí 2 marchas, né, de prefeitos e de vereadores aqui, vereadores do Rio Grande do Norte inteiro vieram, mais de 100 prefeitos estiveram presentes e a situação é uníssona, né? Dizendo, nos passando que realmente nenhum dos pré-candidatos que aí estão representavam as opiniões dos seus eleitores, da população dos seus municípios. E o nosso nome surgiu de forma natural, com esse incentivo realmente da população do Rio Grande do Norte. Lógico que é o momento da gente analisar o nosso nome, saber se há viabilidade. A coragem nós temos, discurso nós temos, trabalho nós temos. E o momento realmente, como disse, é de colocar o nome nas pesquisas, o que é natural, normal e legítimo. O nosso partido nacionalmente também fez esse requerimento, pedindo que o nosso nome fosse incluído nos institutos de pesquisa e ver qual é a viabilidade do nosso nome. O que a gente não pode deixar é realmente a democracia morrer, ou então aqueles que atacam e defendem atos antidemocráticos estejam no poder, como por exemplo é o caso do Senado Federal. Deputado Rafael Mota, do nosso estado, em entrevista à equipe Band Natal, aqui na capital brasileira. De Brasília, para o Band Cidade, na Band Natal, Napoleão de Castro. Quem lida com política, quem acompanha política, sabe que tem um fator chamado time, ou seja, tempo. Que o deputado federal Rafael Mota já tem o desejo há muito tempo de ser candidato a senador, todos sabíamos. Agora, o start, o início desse processo, começar agora, é um pouco tarde para uma sucessão ao Senado Federal que já está em curso e com os bastidores pegando fogo. O deputado federal Rafael Mota e o seu PSB, no momento em que tentam agora dar um checkmate na governadora Fátima Bezerra, tentando, a partir das insatisfações dos núcleos que estão insatisfeitos com a indicação de Carlos Eduardo Alves, ele vai para uma situação extrema. O plano A é o PT preterir Carlos Eduardo Alves e fechar com o PSB de Rafael Mota para ele ser candidato a senador. Seria o plano A do PSB. Mas se o PT não aceitar essa possibilidade, o que vai fazer o PSB? Porque pelas declarações do deputado federal Rafael Mota, já está inviabilizado o apoio do PSB a Carlos Eduardo Alves, uma possibilidade. E o PSB vai fazer como? Apoiar só a candidata ao governo? É nesse contexto que a chegada oficial de Rafael Mota na sucessão causa
um estremecimento e um nervosismo na ala da governadora Fátima Bezerra. Recado especial para você. Saia do aluguel. Compre a sua casa agora. Venha viver no Esporte Clube, o mais completo bairro planejado da região metropolitana de Natal. Casas com 2 ou 3 quartos com uma suíte. Parcelas menores que o seu aluguel. More perto de tudo que você precisa e com a melhor infraestrutura local. Já imaginou? Morar em uma casa pronta e com energia solar e mais? Terminal rodoviário, área de lazer, segurança 24 horas, supermercado? Então, torna o seu sonho realidade. Agende agora a sua visita pelo WhatsApp ou você liga para o 3015-7888. Repito para você, 3015-7888. E tem muito mais. Os usuários do sistema de transporte público de Extremóis, em especial os moradores do residencial Esporte Clube, já podem adquirir o cartão eletrônico do Bemcard personalizado com a marca do mais completo bairro planejado da região metropolitana, o Esporte Clube. É mais um serviço disponibilizado pela Barreto Júnior Construções para os seus clientes. O Bemcard facilitará mais a vida do usuário do transporte público, oferecendo comodidade e segurança. Acesse o site bemcard.com e conheça os benefícios do Bemcard. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. O Band Cidade faz um rápido intervalo, porque no próximo bloco a gente recebe aqui no estúdio para uma entrevista ao vivo o ex-ministro Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado Federal. Em um minuto. De volta com o Band Cidade, a gente conversa agora ao vivo com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado Federal. Boa noite, ministro, seja muito bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana Ruth, estou à disposição. O senhor já começou a andar e cumprir aí um trabalho de articulação na sua pré-candidatura ao Senado, que ganhou agora um pré-candidato ao governo do Estado. O que é que muda com a chegada de Fábio Dantas nessa composição? A oposição passa a ter uma cara aqui no Rio Grande do Norte, né? Porque a política é uma questão local. O que a população procura, em primeiro lugar, aqui no Rio Grande do Norte, é quem é o grupo, quem é a cara do grupo que fará a oposição no sentido de apresentar um projeto alternativo ao governo que aí está. O ex-deputado Fábio Dantas é alguém que tem espírito público, tem experiência administrativa, tem capacidade e condições de tomar medidas que precisam ser tomadas para que o Estado retome o desenvolvimento, e faremos um debate propositivo, faremos uma campanha de ideias. Eu não tenho dúvida que teremos a oportunidade de conversarmos com o povo do Rio Grande do Norte a partir de agora. O senhor acredita que essa polarização que a gente vê no cenário nacional, o ex-presidente Lula com o presidente Bolsonaro, ela se repete aqui no Rio Grande do Norte, ministro? No plano nacional, sim, né? O país está polarizado. Nós temos claramente dois campos, um que defende a volta do ex-presidente Lula ao poder, que nós, inclusive, fazemos a oposição, né? Porque nós achamos que o aparelhamento do Estado, a corrupção, né? A forma como o Estado se colocou a serviço de um partido político, né? E de um grupo que tomou o poder não pode mais voltar, né? E do outro, um projeto de transformação, né, de se encarar o Brasil de uma forma diferente, como aconteceu com o presidente Bolsonaro, que inclusive quebrou uma série de paradigmas, né, de conceitos anteriores, ao formar um ministério sem conversar com partidos políticos, né, o que foi bastante ousado, e os resultados aí estão. Depois de mais de 3 anos de governo, se acusa o presidente de muita coisa, de que ele é rude, né, que ele defende valores familiares, que ele prega o patriotismo, mas não se pode chamar o presidente nem os seus ministros de corruptos, né, o que não acontecia em governos anteriores. No caso do Estado, nós estamos reunindo um grupo de pessoas e de lideranças políticas que têm um objetivo comum. O que é que nos une? Né, a vontade de mudar o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje está sendo governado por um partido político que acredita que o mais importante é dar satisfação às corporações e aos sindicatos. Está de costas para o povo, os mais de 3 milhões de norte-riograndenses. Nessas articulações políticas que o senhor vem fazendo, como é que o senhor está conversando, se o senhor está conversando com o PSDB do deputado Ezequiel Ferreira? É um partido que está literalmente dividido.
o PSDB já tem um compromisso conosco de integrar esse grupo de oposição, inclusive com o seu tempo de televisão e a formalização, né, da sua participação na chapa majoritária. Nós entendemos que alguns integrantes do partido, a exemplo de quase todos os partidos, com raras exceções, né, poderão votar até no grupo que compõe o governo do Estado, mas majoritariamente, através de seus prefeitos, das lideranças, da maioria dos deputados estaduais, eles estarão conosco no palanque de oposição à governadora Fátima. Ministro, o que muda com a colocação do nome de Rafael Mota, que está tentando se viabilizar como candidato a senador? O que muda nessa sucessão? Olha, isso é um problema do grupo da governadora Fátima Bezerra, que, aliás, tem muitos outros problemas, a partir da incoerência, né, dessa união que ela faz com Carlos Eduardo Alves, né, que em 2018 estava no palanque do Bolsonaro, criticando o Lula, e a atual governadora hoje está no palanque da governadora, né, criticando o Bolsonaro e elogiando Fátima, e ainda tendo no seu partido uma candidatura a presidente da República, que é o de Ciro Gomes. Então a coerência não é o forte dessa candidatura, e certamente ele terá que explicar isso, né, à população do Estado no decorrer da campanha eleitoral. Falando agora diretamente sobre o comportamento do eleitor e o que o senhor vai levar a esse eleitor. O que o pré-candidato Rogério Marinho está levando nessas conversas que o senhor já começou a ter há alguns meses? Olha, quando você se candidata, é evidente que você tem que ter um projeto em relação ao seu mandato no futuro, seu provável mandato. Então, a primeira coisa, a mais importante, é a credibilidade, Ana. Se você fez, você tem condição de fazer novamente. Se você não fez, né, ou se você não teve condições de empreender, de implementar, certamente a credibilidade da sua ação, do seu discurso se enfraquece. Nós vamos fazer uma prestação de contas das ações que empreendemos ao longo da nossa vida pública, e em especial como ministro do governo do presidente Bolsonaro, desde a proclamação da República no Brasil em 1899, não há parâmetro e comparação de um investimento de tão alto vulto, num período de tempo tão pequeno e com tanto significado para o Estado do Rio Grande do Norte. Só no nosso Ministério, mais de 3 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Norte. Obras que vão mudar a história do nosso Estado, que vão permitir a emancipação e a libertação de populações no semiárido. 92% do Rio Grande do Norte está no semiárido, e isso significa um círculo virtuoso no desenvolvimento do nosso Estado. Nós estamos há muitos anos tendo candidaturas que, na verdade, se preparam para a eleição. Então, são bons candidatos e péssimos gestores. Então, nós vamos inverter essa história. Nós vamos mostrar de que forma podemos fazer e de que forma vamos nos comportar no exercício do mandato de senador, representando com dignidade o nosso Estado. O comportamento do eleitor, o que o senhor espera desse eleitor? O senhor vai levar essa mensagem. E o que o senhor espera desse eleitor? É o mesmo eleitor que foi para as urnas há quase 4 anos, ministro? O senhor identifica a mudança desse comportamento? É o mesmo eleitor, mas dentro de uma circunstância e de um momento completamente distinto, né? Nós temos um eleitor que teve a oportunidade de observar esses últimos 3 anos e meio, né, a partir da eleição de 2018, quando efetivamente sentiu as transformações que ocorreram no nosso país. Nós somos um país em que, apesar da pandemia que alcançou o mundo inteiro, né, da guerra que agora se estabelece a 10 mil quilômetros de distância, mas que impacta o mundo também, nós somos um país resiliente, que tomou as medidas importantes no momento oportuno para preservar a nossa economia e permitir que nós possamos ficar mais fortes em breve espaço de tempo. A população vai ter a oportunidade de julgar-nos, né, de fazer o seu juízo de valor. E a eleição é um momento único, né, onde essas informações são colocadas e, inclusive, o contraditório delas, né? Quer dizer, você vai ter um adversário, né, colocando as mesmas informações de uma forma diferente. Cabe ao eleitor fazer o seu julgamento. Essa é a beleza do processo democrático.
O fato das pesquisas, das últimas pesquisas eleitorais, ainda mostrarem o presidente Jair Bolsonaro em desvantagem aqui no Rio Grande do Norte, isso preocupa o senhor no contexto da sua candidatura pessoal ao Senado Federal, já que a sua imagem está muito atrelada ao do presidente? Me preocupa no sentido de que eu vou buscar levar a informação com mais vontade ao conjunto da população, para que as pessoas entendam a transformação que ocorreu no Brasil, no Nordeste, em especial no Rio Grande do Norte. Eu tenho a missão de apresentar as ações que foram demarradas aqui no nosso estado, as mudanças que foram empreendidas e o compromisso que o presidente Bolsonaro estabeleceu com o Nordeste brasileiro, em especial com o nosso estado. Eu acredito, a legitimidade por ter participado desse processo e lhe digo, tenho muito orgulho de ter participado desse governo. Então, onde eu for, eu serei a testemunha que vai relatar com fidelidade o que ocorreu e esperar que a população possa nos julgar da melhor forma possível. Pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade e boa noite para o senhor. Obrigado, Ana, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos dedicar alguns minutos da sua atenção. Boa noite. E antes de encerrar o Band Cidade de hoje, acabamos de receber informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Hoje é o prazo final para a regularização do título eleitoral. 23 mil pessoas, só hoje, buscaram os serviços da Justiça Eleitoral no estado do Potiguar. Um detalhe importante, quase 9 mil pessoas foram atendidas presencialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral, também no foco de regularizarem as suas condições eleitorais. Um detalhe importante, se você ainda não fez, dá tempo porque é até a meia-noite de hoje. Vai lá no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A você, uma ótima noite. A gente se encontra amanhã às 18h50 aqui na tela da Band. Até lá.